Caro colega, cara colega advogada, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso curso de como advogar perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. No módulo passado, nós começamos a conversar sobre talvez uma das atuações mais importantes do advogado perante o TJ, que é justamente a sustentação oral. Na sustentação oral, o advogado ele tem justamente a capacidade, ele vai ter a possibilidade de convencer os demais julgadores da hipótese que ele está trazendo a julgamento. E, obviamente, tentar, ao máximo possível, aproveitar aquela oportunidade para fomentar o debate em relação ao direito que seu cliente está sendo tutelado. Então, no módulo passado, nós encerramos falando das principais hipóteses nas quais é cabível a sustentação oral. Então, voltando para a tela, vocês podem observar mais uma vez as várias hipóteses em que a sustentação oral ela é admitida perante o TJ de Alagoas. Regra geral, essa sustentação ela vai ter um prazo de 15 minutos. Existe, no entanto, uma única situação em que a gente vai ter um prazo mais substancial, digamos assim, que a gente vai ter um prazo mais alargado, digamos assim. Essa situação é justamente a chamada ação penal originária. As ações penais originárias são ações nas quais indivíduos detentores de prerrogativa de função são julgados perante os tribunais. Então, regra geral, de acordo com o artigo 29, inciso 10 da Constituição, por exemplo, os prefeitos municipais têm como órgão julgador o Tribunal de Justiça. Então, não só eles, como os deputados estaduais, também têm a prerrogativa de foro de serem julgados perante o Tribunal de Justiça. E a partir daí, chamamos esse tipo de ação penal originária. Nessas ações, nós vamos ter duas fases. Uma primeira fase, relativa ao julgamento do chamado recebimento da denúncia ou da queixa, e uma segunda fase, que é do julgamento propriamente dito, a partir de todo o processamento, a partir de toda a sequência do procedimento que se dá perante o TJ de Alagoas. Então vejam, a primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça, e nós já falamos sobre isso nos módulos anteriores, é que o órgão julgador para as ações penais originárias é o Tribunal Pleno. Ainda falamos também nos módulos anteriores que necessariamente, ou em regra, em sendo possível, em não havendo impedimento, incompatibilidade, o desembargador que vai ser o relator desses processos, dessas ações penais originárias, normalmente é um dos desembargadores pertencentes à Câmara Criminal. Mas em relação à sustentação oral, que é o tema que a gente está tratando agora, é importante que a gente consigne o seguinte: o relator ele tem uma série de poderes e, neste caso, tanto para o recebimento quanto para a rejeição da acusação, seja por meio de denúncia, seja por meio de queixa-crime, seja por meio de ação penal pública ou ação penal de iniciativa privada, é importante que haja essa primeira fase perante o TJ em que vai se decidir a respeito disso. Nessa primeira fase, onde se decide pelo recebimento ou rejeição da acusação, o tempo de sustentação oral do colega advogado é de exatamente 15 minutos, certo? Então, nessa primeira fase, no recebimento da denúncia, o tempo de sustentação oral é idêntico aos demais casos de sustentação oral que vocês já observaram no módulo passado. No entanto, existe uma prerrogativa especial no julgamento. No julgamento, a lei determina, e isso é a lei federal, né, ela determina que necessariamente este prazo seja mais alongado. Teremos, então, um prazo de sustentação oral de 1 hora. Que é um prazo extremamente substancial, que é um prazo bastante extenso, que é um prazo que tem que ser muito bem aproveitado. No entanto, seja no prazo de 15 minutos, seja no prazo de 1 hora, o advogado ele tem que estar preparado. Ele tem que necessariamente compreender aquilo que ele é chamado a fazer quando, eventualmente, vai fazer essas sustentações orais. Então, a primeira coisa que tem que se botar na cabeça é que, primeiro, como a gente já disse no módulo anterior, a sustentação oral ela não é cabível em todos os tipos de ação, ela não é cabível em todos os tipos de recurso ou processo. No entanto, nós já vimos, podemos voltar para a lista aqui, essas são justamente as hipóteses em que a sustentação oral ela é cabível. Então vejam que em todas elas, regra geral, nós vamos ter um prazo de 15 minutos para manifestação do advogado em relação a isso. No entanto, como já também tratamos, na ocasião do julgamento da ação penal originária, na forma da Lei 8.038/90, a acusação e a defesa, por ocasião da sessão, terão, respectivamente, o prazo de 1 hora para a sustentação oral, assegurado, se eventualmente houver assistente de acusação, um prazo de 1/4 do tempo da acusação. Então, no entanto, nos casos em que é possível a sustentação oral, o advogado ele também precisa compreender que ele precisa requerer
Qual o momento em que o advogado ou a advogada vão requerer essa sustentação oral? Qual o momento, de acordo com o regimento interno do TJ de Alagoas, em que é possível fazer isso, em que você vai garantir ao teu cliente o exercício dessa prerrogativa? E não só isso. Desde 2019 também existe uma outra possibilidade, que é justamente fazer este agendamento prévio perante um sistema criado pelo Poder Judiciário do Estado de Alagoas, que possibilita maior comodidade, e não só isso, também possibilita ao colega advogado saber a ordem em que ele vai fazer essa manifestação e mais algumas prerrogativas, como por exemplo, se ele não for fazer sustentação oral e se ele só eventualmente quiser, você, por exemplo, quiser, ter prioridade na hora do julgamento para poder ouvir o voto do desembargador relator. Então vejam que é importante que vocês conheçam essas situações. Então, vamos adiante. A sustentação, então, oral, ela é uma regra, uma prerrogativa nessas situações, mas que necessariamente precisa que o advogado demonstre o seu interesse em proferir a sustentação oral. Então, quando ela for cabível, essa demonstração de interesse tem que ser feita até o início da sessão de julgamento. Até o início da sessão de julgamento. Recentemente tinha ocorrido uma modificação no regimento interno do TJ de Alagoas, impedindo essa possibilidade de se requerer a sustentação oral até o início da sessão. Eles anteciparam, né, os desembargadores entenderam em modificar o regimento interno e possibilitar que somente fosse feito esse requerimento por meio de um sistema com 48 horas de antecedência da sessão. No entanto, é óbvio, a partir principalmente das decisões tomadas no Superior Tribunal de Justiça, que esse tipo de decisão, esse tipo de restrição em relação ao direito do exercício da prerrogativa da sustentação oral caracterizaria flagrante cerceamento de defesa. Não à toa, a Ordem dos Advogados do Brasil, em sua seccional de Alagoas, juntamente com várias associações, principalmente da advocacia criminalista, ingressaram com um pedido junto ao TJ e conseguiram modificar essa regra regimental. Hoje, regra geral, assim como é feito no STJ, é possível, ou são possíveis, ambas as situações. Eu tanto posso fazer o requerimento em loco, fisicamente, até o início da sessão, como eu posso, por questão de conforto, por questão de maior comodidade, ingressar no sistema do TJ por meio do site, que a gente vai logo mais compreender melhor como é que se dá esse processamento, e garantir não só que eu vá fazer, que eu tenha a prerrogativa de fazer essa sustentação oral, como também garantir uma ordem, uma sequência, garantir que eu possa ser um dos primeiros advogados a fazer isso e poder contornar o resto da minha atividade advocatícia do dia, não tendo que esperar toda a sessão da Câmara Criminal, ou da Câmara Cível, ou da sessão especializada cível, ou do Pleno, para que eu possa fazer a minha tarefa. Então, voltando à tela, o advogado, então, ele, se preferir, ele pode utilizar essa novidade, que é o sistema de agendamento do advogado, que está justamente nesse site. A gente vai falar sobre o procedimento disso mais para frente, e aí ele pode fazer justamente um requerimento de julgamento prioritário do feito ou de sustentação oral por meio de inscrição virtual. E aí é que vem a primeira e mais importante característica. Esse requerimento tem que ser feito com 48 horas de antecedência. Frise-se, essas 48 horas de antecedência da sessão em que vai ser julgado o recurso, em que vai ser julgado a ação, elas fecham sempre a 0 hora. Depois desse período, segundo o artigo 156 do Regimento Interno do TJ, não é possível realizar mais agendamento. Não é possível realizar mais agendamento. Reitero, isso não significa que o colega advogado que não exerceu essa prerrogativa de eventualmente pleitear, de eventualmente fazer requerimento virtual, para que pudesse exercer essa sustentação oral neste prazo de 48 horas, isso não significa que você é advogado, que você é advogada, não poderá utilizar dessa prerrogativa. Vocês têm até o início da sessão para fazer esse pleito. Normalmente, há um funcionário do Poder Judiciário com uns formulários na porta de cada uma das sessões, na porta da Câmara Cível, da Câmara Criminal, que normalmente é no Pleno do Tribunal de Justiça, e você pode pegar um desses documentos, verificar a pauta em loco e efetivamente fazer a inserção do seu pedido de julgamento prioritário ou eventualmente de julgamento prioritário com sustentação oral. Qual é a diferença dos dois? Eu posso eventualmente estar na sessão, mas não desejar fazer a sustentação oral. Eu posso querer ouvir o voto do desembargador. Eu posso querer estar presente no momento em que o meu
meu processo é julgado, em que a minha ação é julgada, em que meu recurso é julgado, mas não desejo fazer sustentação oral. E por que eu faria isso? Primeiro, porque isso garante que o meu processo vai ser julgado de logo. Então eu vou ter uma prioridade nesse julgamento, o que vai me possibilitar verificar o julgamento, a ocorrência do julgamento e já partir para outras responsabilidades durante o meu dia. Mas não só isso. É possível também o advogado, mesmo que ele não faça a sustentação oral, que ele faça, como a gente vai ver mais para frente, a questão dos esclarecimentos de fato. Então, a partir do momento em que o desembargador inicia o seu voto, utilizando-se da prerrogativa do pela ordem, o advogado pode fazer, sim, esclarecimentos de fato que tenham relação com aquilo que está sendo julgado. Então vejam que pode ser importante para o colega advogado ou advogada, se eventualmente não considerar em fazer a sustentação oral, pedir eventualmente somente a prioridade de julgamento. E nesse caso, você vai receber uma ordem, um sequencial, e isso vai possibilitar que esse seu julgamento se dê de maneira antecipada, de maneira prioritária, logo no início da sessão, certo? Voltando para a tela. A palavra, então, será concedida sucessivamente ao autor, ao recorrente, ao peticionário, ao impetrante e ao réu, a depender do tipo de ação ou recurso, ao recorrido ou ao impetrado, para a sustentação de suas alegações, como já dissemos antes, pelo prazo máximo de 15 minutos, salvo, como também já dissemos, no caso da Lei 8.038, nas ações penais originárias, no seu julgamento definitivo em que o prazo é de 1 hora, e uma informação que eu considero importantíssima para quem milita na área criminal, é que, mesmo havendo assistente do Ministério Público, o assistente do Ministério Público ele não pode fazer sustentação oral em habeas corpus. O habeas corpus, como sendo um mandamus, um writ constitucional, que tem como prerrogativa, que tem como legitimidade de justamente discutir um cerceamento de liberdade, um risco de uma liberdade que eventualmente está para ser cerceada, isso não possibilita que o assistente do Ministério Público possa, juntamente ao TJ, no caso a Câmara Criminal, proceder à sustentação oral, no sentido de evitar que essa prisão seja revogada, que essa prisão seja convertida ou substituída por outras medidas cautelares, por exemplo, do artigo 319 do Código de Processo Penal. Então a grande importância disso é que evita-se que alguém que não integra como sujeito a ação do habeas corpus, vejam, o habeas corpus ele é uma ação autônoma de impugnação, ele não é um recurso, então ele tem personagens muito próprios, ele tem sujeitos muito próprios, então nessa circunstância devida, o assistente do Ministério Público não integra esses sujeitos processuais e a ele não é permitido, não é legitimado para eventualmente fazer sustentação oral. Por fim, como estávamos dizendo antes, é possível ao advogado fazer também o chamado esclarecimento de situação de fatos. Por quê? A partir do momento em que o desembargador relator, em que as partes já fizeram as suas sustentações orais, tanto o Ministério Público quanto o advogado podem sim continuar intervindo para esclarecimento de situações de fato. Isso significa que você, colega advogado, isso não é uma prerrogativa exclusiva do TJ de Alagoas, mas em qualquer tribunal colegiado, é possível, mediante a utilização da expressão pela ordem, fazer esclarecimentos a respeito de fatos integrantes da relação jurídico-processual. Você não vai poder, por exemplo, discutir direito. Você não vai poder, por exemplo, dizer que não concorda com a opinião do desembargador, com o voto que ele está proferindo. Mas, eventualmente, se houver dúvidas a respeito de um determinado fato, se um determinado fato tiver sido indicado de maneira equivocada, ou, de uma certa forma, isso tenha alguma possibilidade de influenciar no julgamento, então é importante que o advogado esteja lá. Veja que o fato do advogado estar no momento da sustentação oral, do fato do advogado estar no momento do julgamento, quero dizer, independentemente de fazer sustentação oral, é imprescindível no guarnecimento do direito do seu cliente, justamente pela possibilidade dele fazer esses esclarecimentos tempestivos a respeito de fatos e justamente evitar que isso, uma informação equivocada, que um determinado esquecimento a respeito de um detalhe do processo, possa causar prejuízo ao seu cliente. E aí você teria que eventualmente ingressar com embargos declaratórios, tentando retirar essa omissão, obscuridade ou uma contradição, enfim. Para evitar todo esse predicamento, é interessante que o colega advogado, que a colega advogada, estejam presentes no julgamento. Além disso, é importante que o colega venha a prever essa situação no seu contrato. Então, quando
se confeccionar o contrato jurídico, quando se discutir a questão dos honorários, que talvez essa seja uma das questões mais importantes e mais difíceis para o colega advogado que está iniciando o seu processo, então, sua atuação, então é importante que o colega advogado se lembre que ao fixar honorários, ele deve também compreender que a atividade de fazer a sustentação oral é uma atividade que deve necessariamente ser cobrada. A atividade de apresentar memoriais, o exercício de cada um desses momentos processuais são importantes e devem necessariamente estar previstos no contrato. De modo que o colega, talvez a coisa mais importante na relação cliente-advogado, seja justamente essa necessidade de clareza, essa necessidade de que tudo seja colocado na mesa e que todas essas situações sejam previamente estabelecidas, de modo que tanto o advogado quanto o cliente saibam não só dos seus limites, mas também das suas prerrogativas, dos seus deveres e de qual é o seu objetivo naquela relação jurídico-processual. O advogado, por exemplo, pode contratar de ingressar com recurso e dizer: não, eu não vou fazer sustentação oral por esses honorários, eu não vou fazer sustentação oral, eu não vou estar presente no julgamento, eu vou só confeccionar o recurso e acompanhar o andamento. E aí, obrigatoriamente, isso tem que estar previsto no contrato para evitar depois que o cliente considere que houve um vilipêndio ao seu direito, que houve uma violação àquilo que estava sendo contratado. Quanto mais claro, quanto mais objetivo for o contrato seu com o seu cliente, isso vai possibilitar que você tenha menos problemas, que você tenha, eventualmente, a necessidade de se manter essa questão de segurança e previsibilidade no exercício da sua função como advogado. Então vejam, se vocês tiverem dúvidas, uma indicação que eu faço a todos vocês é ingressar no site da seccional, da qual vocês pertencem, no caso da OAB do Estado de Alagoas, e entrarem na parte de serviços, onde tem a tabela de honorários da OAB. Lá na tabela de honorários da OAB, que foi recentemente modificada, que foi recentemente atualizada, existe uma série de procedimentos descritos tanto na atuação perante os tribunais, tanto na atuação criminal, previdenciária, civil, trabalhista, tributária, enfim, tanto na atuação extrajudicial, denotando atos que podem ser praticados pelo advogado e não só isso, e o mais importante, estabelecendo os valores mínimos que podem ser cobrados pelo colega advogado ou advogada, sem que isso se considere aviltamento de honorários. Lembrem-se, para evitar a prostituição da atividade advocatícia, para evitar que haja uma concorrência desleal entre colegas advogados, é que existe em cada seccional, isso é uma responsabilidade das seccionais, né, do Estado, fazer uma tabela e atualizá-la anualmente, demonstrando os principais atos processuais e qual é a mínima cobrança que pode ser feita pelo advogado ou advogada no exercício da sua atividade. Então, eventualmente, se o colega tiver dúvida e não souber quanto cobrar, então um indicativo muito interessante para você, colega, é verificar na tabela. E aí você vai ter uma forma de discutir bem interessante com o seu cliente. Dizer: ó, doutor, infelizmente, nesse caso, eu não tenho como cobrar menos sob pena de ser responsabilizado. Esse é o valor mínimo estabelecido na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, nessa seccional, certo? Então, isso vai depender de onde vai ser desempenhada a sua atuação, e aí, em cada seccional, em cada estado, a OAB tem uma tabela específica com valores específicos. Lembrando que esses valores são normalmente fixados num valor variável e que é atualizado todos os anos, conforme também estabelecimento que está lá presente no próprio site da Ordem dos Advogados do Brasil em sua seccional de Alagoas, certo? Então, essas são basicamente as principais dicas relativas à sustentação oral e, principalmente agora, eu gostaria de tratar com vocês de uma forma bem pragmática de como fazer a questão do agendamento da sustentação oral, do agendamento da priorização do advogado no julgamento. E, acima de tudo, além deste passo a passo, eu gostaria também de conversar com vocês no nosso próximo módulo da questão dos memoriais. Uma das coisas mais importantes também, para além da sustentação oral, no exercício da atividade do advogado, é a presença dele antes do julgamento. É o conversar com o desembargador, é a apresentação dos argumentos, a apresentação dos fatos, das provas e dos elementos, porque muitas vezes a análise pura e simples do papel não é suficiente para garantir o direito do seu cliente. Então é importante que o advogado vá além.
Um bom advogado, um zeloso advogado, vai apresentar memoriais diante dos desembargadores, dos ministros, vai conversar com eles, vai tentar o agendamento junto a cada um desses gabinetes, de modo a possibilitar ou tentar, de uma forma ou de outra, garantir uma maior possibilidade de sucesso. Afinal de contas, advogar é convencer, é argumentar. Eu agradeço ao colega advogado e à colega advogada. Com isso, nós encerramos essa parte do módulo e os convido a estar presentes no próximo módulo, no qual nós iremos iniciar já com esse procedimento criado a partir de 2019, na realidade desde o final de 2018, mas modificado em 2019 pelo TJ de Alagoas, sobre a questão do agendamento do julgamento da sustentação oral, do requerimento virtual feito até 48 horas antes da sustentação oral. Um abraço grande e fiquem conosco. Convido ao próximo módulo.